Bora lá então explorar a origem surpreendente das nossas emoções. É uma jornada aqui, baseada no livro Uma Breve História da Inteligência, nos leva para um lugar, olha, um lugar que pouca gente imagina. Bom, para a gente entender isso, o primeiro passo é reconhecer o óbvio, a confusão que os nossos próprios sentimentos causam, né? Muitas vezes eles são um baita mistério, até para a gente mesmo. E olha só que curioso que o material de origem traz. Certas línguas têm palavras para emoções que a gente nem sonha em descrever com uma palavra só. Em alemão, por exemplo, existe Sehnsucht, que é aquele desejo por uma vida diferente, sabe? Já em persa tem Endo, que é tipo um misto de arrependimento com tristeza. O que isso mostra? Que boa parte das nossas emoções são, na verdade, construções culturais. E é por isso que é tão difícil criar uma definição que sirva para todo mundo. Mas por baixo dessa camada toda de cultura, de palavras diferentes, existe uma base universal. E essa fundação a gente não divide só com outros seres humanos, não. A gente divide com praticamente todo o reino animal. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Existe um conceito-chave para entender isso tudo: afeto. É assim que os neurocientistas chamam os dois, digamos, ingredientes básicos de qualquer estado emocional. É o que está na raiz de absolutamente tudo que a gente sente. E dá uma olhada nesse mapa. Ele é genial para entender como isso funciona na prática. A gente tem dois eixos, certo? Um é a valência, que vai do positivo ao negativo. O outro é o alerta, que vai da alta para baixa energia. E a combinação deles cria tudo. Por exemplo, um alerta alto com uma valência negativa, pronto, tensão, nervosismo. Agora, um alerta baixo com uma valência positiva, aí a gente tem calma, contentamento. Basicamente, qualquer humor, qualquer sentimento se encaixa em algum cantinho desse mapa. E o mais maluco é que esse sistema é antigo, mas antigo mesmo, coisa de centenas de milhões de anos. E a razão pela qual ele evoluiu? Bom, essa é chocantemente simples. A grande questão é, para que isso evoluiu? Qual era o problema que esse sistema de afeto precisava resolver lá nos primeiríssimos animais do planeta? E a resposta é essa aí. Uma única palavra: direção. Essa é a hipótese central. Todo o nosso sistema super complexo de emoções evoluiu para uma coisa surpreendentemente banal: guiar o movimento. Simples assim. Direção. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar essa construção. Olha só, há 550 milhões de anos, os primeiros animais bilaterais, tipo umas lesminhas, desenvolveram o básico do afeto só para se direcionar. Depois, há 500 milhões de anos, os primeiros vertebrados refinaram isso com aprendizado. E o resultado? Hoje, a gente, seres humanos, com esse espectro imenso de emoções, tudo construído em cima dessa base super antiga. Essa comparação aqui é ótima porque ela bota tudo em perspectiva. Pensa só, de um lado, a gente com sentimentos complexos como alegria, raiva, decepção, traição. Do outro, lá na origem, os primeiros animais respondendo a duas perguntas muito básicas. A primeira, da valência: esse lugar é bom ou ruim? Devo ficar ou sair? E a segunda, do alerta: vale a pena gastar energia para me mexer ou é melhor ficar parado? Impressionante, né? E o ponto principal é esse sistema operacional super antigo, ele não sumiu. Pelo contrário, ele ainda é um dos pilares do nosso comportamento hoje em dia. E as consequências disso são profundas. Pensa, por exemplo, na depressão. A anedonia, que é aquela incapacidade de sentir prazer, é basicamente uma falha nesse sistema de aproximação, que deveria nos impulsionar para coisas boas. Ou o vício. Drogas como opioides conseguem literalmente sequestrar esses circuitos antigos de recompensa. Até o tal do desamparo aprendido. Quando a gente sente que não tem escapatória, o sistema entra em modo de economia de energia, de baixo alerta, e isso é visto desde moscas até seres humanos. Essa citação do livro é perfeita. Ela resume tudo. Os resquícios ainda são, gostando ou não, os pilares essenciais do comportamento humano. Ou seja, não importa o quão sofisticados a gente se ache com toda a nossa cultura, a nossa tecnologia, lá no fundo, esses mecanismos super simples e antigos ainda mandam no jogo. E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se a base de tudo, do amor à raiva, das nossas emoções mais profundas, se tudo isso nasceu de uma ferramenta simples para decidir se um bicho microscópico virava para a direita ou para a esquerda, o que isso revela sobre a natureza da consciência humana? É de se pensar, não é?